Nunca se falou tanto em Burkina Faso. Esse país que fica lá em cima, na parte sul do continente africano, na parte subsaariana. Exatamente. Pois nunca se falou tanto em Burkina Faso como nos últimos meses. Agora, o que pouca gente sabe, ou talvez tenha esquecido, é que ano passado o Brasil teve um problema, digamos, diplomático com Burkina Faso. Por causa do quê? Por causa de 5 meninos adolescentes. Vocês sabiam disso? Vocês já estavam sabendo disso? Inclusive hoje, Dia das Mães, é muito importante se falar disso, se recordar disso, porque uma mãe teve um papel muito importante nesse probleminha diplomático que teve entre Brasil, Burkina Faso e outros países. Que problema foi esse, G? Eu vou contar tudo aqui para vocês. Eu sou o G de Paula, você está aqui no meu canal, canal do G. Bem-vindos! Olá pessoal, eu sou o G de Paula, bem-vindos aqui no meu canal, canal do G. Obrigado aos novos inscritos e às pessoas que não se inscreveram, se inscrevam no meu canal, que eu fico muito feliz. E se você puder também deixa um comentário no vídeo de hoje, porque o vídeo de hoje está muito interessante, porque eu vou trazer um assunto muito sério. Afinal de contas, que problema foi esse que o Brasil teve ano passado com Burkina Faso, o país que está no auge dos comentários em toda a internet? Eu vou contar tudo aqui para vocês agora. Hoje, domingo, aqui no Brasil, Dia das Mães, domingo, Dia das Mães, acho que no mundo todo se comemora essa data tão importante, porque as nossas mães, o que seríamos de nós sem as nossas mães, não é mesmo? Então eu queria, em primeiro lugar, eu queria mandar um beijo muito grande para todas as mães que me seguem aqui no meu canal, as mães brasileiras, as mães africanas, as mães que vêm de alguns países africanos e aqui também na América Latina. Eu quero mandar um beijo muito grande para... Mas o que aconteceu aqui no Brasil ano passado foi uma coisa muito séria, envolve uma mãe, envolve adolescentes. E é isso que eu quero falar para vocês. Aconteceu no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. 5 meninos estavam passeando no Rio de Janeiro, exatamente na região de Ipanema. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é essa menina que vem, que passa no doce balanço caminho do mar. Pois é, na região de Ipanema, na região da Garota de Ipanema. 5 adolescentes estavam passeando na região de Ipanema e resolveram deixar um dos colegas deles em casa. Resolveram, depois de um tempo passeando ali nas calçadas de Ipanema, resolveram deixar o amiguinho deles na casa deles. Eram meninos entre 13, 14, 15 anos, ou seja, todos adolescentes, amigos, 2 deles eram irmãos. Então decidiram levar o amigo para a casa. Era por volta de umas 19 horas mais ou menos. Mas lembrando vocês que eram 5 adolescentes, 4 deles de pele preta. E eles estavam passeando por ali, de repente, não demorou muito, e uma viatura abordou esses rapazes. E vocês sabem muito bem como são feitas as abordagens por policiais. Não todos os policiais, obviamente, mas certos policiais, a abordagem foi muito violenta. Mão na cabeça! Olha aí, cadê? Mostra aí pra gente o que vocês têm aí. Cala a boca! Fecha a boca, encosta aí. E os policiais chegaram dessa forma extremamente agressiva, pedindo para que os meninos colocassem a mão na cabeça, abrissem as pernas e de uma forma muito truculenta e violenta, eles já começaram a fazer essa abordagem assim, procurando alguma coisa e diziam, cadê, cadê? Mas acontece, gente, que esses meninos não falavam português. Eles falavam francês e inglês, porque eles não eram brasileiros. E a abordagem dos policiais, os meninos não conseguiam falar nada. Na hora, eles ficaram tão nervosos que eles não conseguiam entender o que os policiais estavam fazendo. E tudo isso foi de frente a um condomínio de luxo lá no Rio de Janeiro, em Ipanema, e as pessoas que estavam viram tudo, inclusive o porteiro do prédio também viu essa abordagem truculenta dos policiais, extremamente violentos, mal educados, gritando com os adolescentes que ficaram desesperados. Mas a coisa mais agressiva que aconteceu foi no momento que os policiais pediram para que os adolescentes abaixassem suas calças na frente de todo mundo. E os meninos tiveram que mostrar os seus órgãos genitais para ver se não escondiam alguma coisa. Os policiais perguntando o tempo todo, de maneira agressiva, cadê? Cadê? Está onde? Cadê onde? Eles não sabiam o que os policiais queriam. Então eles passaram por essa situação, não sabiam como se expressar. Um dos meninos que foi retirado, porque ele era branco, foi retirado, vocês vejam.
A agressão foi maior com os meninos negros, mas um dos meninos que era branco foi tirado do grupo e esse menino consegue se expressar. Nós não somos brasileiros, nós não conseguimos falar português. Nós somos filhos de diplomatas. Quando os policiais ouviram que eles eram filhos de diplomatas, aí a coisa mudou. Eles começaram a ficar mais educados, tratando melhor os meninos, só que a confusão já estava feita. Só que vocês sabem, gente, Ipanema é um lugar que a população que vive ali é uma população de alto poder aquisitivo. Os meninos que estavam ali estavam passando as férias no Rio de Janeiro e estavam ficando ali na região de Ipanema. Os meninos eram filhos de diplomatas dos seguintes países: Burkina Faso, Gabão e Canadá. Os policiais que abordaram os meninos, que eram filhos de diplomatas, eles tinham vindo do Morro do Vidigal, de uma UPP daquela região. E estavam passando por ali para fazer uma ronda. Eles abordaram esses meninos nesse exato momento. As pessoas que ali estavam, os moradores do edifício, o porteiro, eles viram depois em depoimento, eles falaram que realmente a abordagem foi extremamente violenta, truculenta, principalmente com os meninos de pele preta. Mas aí a confusão já estava armada. Os policiais pediram para que os meninos voltassem para suas casas, para suas famílias. Quando os meninos chegaram, ligaram para suas famílias, obviamente, a imprensa vem de cima. Viraram notícia em todo o Brasil. No outro dia, no dia seguinte, isso tudo foi no dia 3 de julho. Os meninos fizeram o que os policiais pediram. Retornaram para os apartamentos em que estavam em Ipanema. Só que daí a confusão já estava armada. Os meninos entraram em contato com as suas famílias, que entraram em contato rapidamente com a imprensa. Os principais veículos de comunicação do Brasil deram notícia toda hora, todo instante. Os principais canais de televisão, Globo, Record, SBT, falaram o tempo todo da história dos meninos que sofreram uma abordagem violenta da polícia do Rio de Janeiro. Realmente uma complicação total. Agora, pensem vocês que são mães. Se coloquem no lugar dessas mães. Esquecem que elas são diplomatas, que elas são pessoas importantes dentro desse cenário global. Agora imagine elas mães. As mães quando souberam o que aconteceu com seus filhos. Imagine você que está me vendo. Você tem um filho de 12, 13 anos abordado com violência pela polícia. O que você ia fazer? Hein? Imagina como você ia ficar. Pois foi exatamente o que uma dessas mães fez. Agora imagine vocês, uma mãe recebendo a notícia de que seu filho tinha sido abordado pela polícia. Aí já era, o problema já tinha se espalhado, era um problema gigante de ordem que envolvia questões políticas internacionais e que era preciso agir rápido. Só que aí, gente, este incidente já tinha se transformado num problema de ordem, digamos assim, diplomática internacional. E chega nas mãos do ministro Mauro Fulan da Silva, que se viu obrigado a pedir desculpas. Agora eu quero que vocês que estão assistindo o meu vídeo, que são mães, se coloquem no lugar dessas mães. Esqueçam que elas são diplomatas, que elas são embaixatrizes, que elas são pessoas comuns. Imaginem que elas são mães. O que você como mãe faria? E como você se sentiria? Pois foi exatamente assim que aconteceu com uma dessas mães. A embaixatriz do Gabão, quando ela ficou sabendo do que aconteceu com os meninos, ela largou tudo que ela estava fazendo e viajou para o Rio de Janeiro. Agora imagina uma mulher na classe que ela tem, na importância que ela tem, no cargo que ela tem, uma mãe vira uma fera. E vocês sabem, gente, como é uma mãe brava. Ela ficou muito brava. Ela ficou muito brava e ela ficou muito chateada. Não só ela, como as outras mães também. Só que ela veio até o Rio só que ela foi até o Rio de Janeiro para resolver de vez o que estava acontecendo. Quando ela chega, ela foi pedir, logicamente, as informações do que estava acontecendo. Aí chega a polícia e diz: olha, nós queremos que seus filhos vão até a delegacia dar depoimento. Ela falou: não, jamais meus filhos não vão para lá. Esses meninos não vão para lugar nenhum. Vocês vão ter que resolver isso. É o Brasil junto com o Itamaraty, o nosso país e a nossa diplomacia. Não, isso não irá acontecer. Os meninos não vão para esse lugar onde esses policiais trataram eles dessa forma. Se vocês quiserem conversar com os nossos filhos, será através de videoconferência. E foi o que aconteceu. Os meninos deram depoimento e falaram tudo o que aconteceu, do episódio violento que eles sofreram, e aquela coisa de ter que baixar as calças foi uma coisa
horrorosa e que essa mãe ficou muito, muito chateada. Porque daí, gente, ela deu entrevista para vários canais de televisão e ela falando da importância da educação dos policiais na hora de abordarem as pessoas. E parar com essa abordagem violenta, principalmente com os jovens de pele preta. Ela falou da importância que tem da educação desses policiais. Só que ela disse que esse tipo de manifestação da polícia foi uma manifestação extremamente racista. E vocês sabem do que eu estou falando, que infelizmente a nossa polícia brasileira ainda enfrenta esse problema, que é um problema que é uma vergonha para o nosso Brasil, que é a forma racista de abordar as pessoas na rua. Isso não acontece só no Rio de Janeiro, acontece em São Paulo, em Brasília, Curitiba, em todo o nosso Brasil, infelizmente, a polícia ainda tem. Mas uma coisa eu queria falar, não é uma coisa da polícia, é uma coisa de alguns policiais, porque isso aí não é uma postura que é ensinada dentro da polícia. Isso aí é uma coisa individual, porque nós enfrentamos no Brasil uma questão cultural, que é uma questão que está fechada, é uma questão muito grave. E o Brasil enfrenta esse problema que está enraizado na nossa cultura, que é o racismo estrutural. E aí isso vem como consequência a violência e até coisas piores acontecem com a nossa polícia. Mas não são todos os policiais, graças a Deus. Existem policiais que são maravilhosos, que fazem um trabalho decente, adequado. Então, esses policiais que fazem isso é o lixo da polícia. Não são todos os policiais que fizeram isso. E esses meninos tiveram o azar de estar nesse lugar nesse dia. Só que isso acontece todos os dias no Rio de Janeiro, infelizmente. Aí, essa mãe do Gabão, Julie Pascal, a senhora, ela dá uma entrevista para uma das maiores jornalistas brasileiras, que é a Cláudia Meirelles, que é essa daqui. Ela dá uma entrevista falando do quanto ela sofreu como mãe de ver o filho dela passar por tudo isso. E ela falou muito desse sofrimento que ela teve quando ela ficou sabendo o que aconteceu com o filho dela. Então ela se colocou no lugar de muitas mães que passam por isso. Ela, sendo mãe de um menino preto, ela se sentiu muito triste com o que aconteceu com esse episódio. E ela disse que não gostaria que acontecesse com nenhum filho de nenhuma mãe do Brasil, qualquer país do mundo passasse por isso. E ela também conversou com a primeira-dama, esposa do presidente do Brasil. E aí isso aconteceu, esse episódio aconteceu, esse problema. O Brasil teve que pedir desculpas para o Gabão, para o Canadá e principalmente para esse presidente aqui, ó, que é o Ibrahim, presidente da Burkina Faso. Então imagine que o Brasil teve esse probleminha aí com a Burkina Faso, que está no auge dos comentários. Isso aconteceu ano passado, foi um problema diplomático que aconteceu com esses adolescentes e quase que deu uma confusão. Mas parece que foi tudo resolvido, graças a Deus. E essas mães que são mães desses rapazes, desses adolescentes, eles sofreram muito como qualquer mãe sofreria vendo seus filhos sendo abordados dessa forma tão violenta, tão truculenta, como foi nesse dia 3 de julho do ano passado, pela polícia do Rio de Janeiro. É muito triste, isso aconteceu, e eu queria contar para vocês hoje, no Dia das Mães, porque não é fácil ser mãe. Então essas mães, não importa a posição que essas mães tenham, mãe é igual em qualquer lugar do mundo. O coração da mãe é igual em qualquer país, em qualquer posição, seja rico, seja pobre, seja uma moça que trabalha na roça, seja uma moça que é do banco, seja uma moça que seja imperatriz, seja uma moça, enfim, qualquer posição. O coração de mãe é tudo igual e o sofrimento é igual. O vídeo de hoje era sobre isso, sobre as mães que sofrem com seus filhos, não importa a sua posição. E se você puder, deixa um comentário, dá um like e compartilha o vídeo. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Feliz Dia das Mães para as mães que estão assistindo esse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!